Momento do Discipulado. Deus rejeitou o sacerdote Eli porque ele honrou os filhos mais do que o Senhor. Será que você que é pai, você que é mãe, honra seus filhos mais do que o Senhor? Por exemplo, se você estiver no momento de adoração, alguém incomoda você e dá notícia, seu filho teve um problema ali, você larga a oração e vai imediatamente procurar fazer alguma coisa pelo filho. São várias coisas envolvidas numa atitude dessas que eu citei hipoteticamente. Se isso acontecer, você larga Deus ali, a oração, e vai socorrer o filho. Muita gente acha isso normal, natural, porque o filho é emergencial, aconteceu, tem que socorrer. Deus, você procura outra hora, continua a oração em outra hora, Deus vai estar sempre pronto a ouvir sua oração. Muita gente acha que é assim que deve ser feito. Mas você, quando faz isso, tem a presunção de que você é a pessoa mais importante para socorrer seu filho. Se você não socorrer, ele vai poder até morrer, seria uma coisa terrível. Então você ignora que haja pessoas perto dele, que ele possa fazer alguma coisa. Você é a pessoa que vai resolver. E às vezes chega lá e não resolve nada. Por exemplo, um acidente, a pessoa acidentada fica caída no meio da rua, você não pode pegar a pessoa. Tem que esperar. Hoje as leis no Brasil são assim. Tem que esperar o bombeiro. E pode ser seu filho, pode ser quem for, você não pode fazer nada. O sujeito está acidentado ali, caído na estrada. Eu não concordo com essas regras, mas isso é lei no país. E você corre, vai ficar o quê? Chorando do lado do filho? Sim, vai ser um apoio moral, um apoio importante ali, mas não vai poder fazer. Não é você que vai resolver. Se você não é da área médica, se você não... Na maior parte das vezes você não vai conseguir fazer nada. É uma presunção. Por outro lado, é uma falta de respeito para com o Senhor. Você está no meio de uma oração e larga a oração para lá. Você desonrou a Deus. Falta de respeito para com o Senhor. Por que você não terminou a oração primeiro? Deveria dar honra ao Senhor. Se recebeu a notícia, se alguém incomodou você, devia ter esperado você terminar a oração, mas se alguém incomodou você e deu a notícia, você, primeira coisa que faz, leve a notícia ao Senhor. Senhor, eu estou orando a Ti, recebi essa notícia, me chocou, meu coração está triste por causa disso que aconteceu, mas eu estou orando ao Senhor, entregando ao Senhor. Senhor, eu estou pronto, eu estou pronta para fazer alguma coisa, mas eu creio que é o Senhor quem vai poder fazer. Eu estou citando uma situação hipotética. No caso do sacerdote Eli, ele foi um sacerdote, digamos assim, mais ou menos, mas ele passou a mão na cabeça dos filhos e deixou os filhos serem errados bastante. A Bíblia descreve aqueles filhos como tão perversos como quem Deus queria matar, de tão perversos que eles eram. E o pai não conseguia fazer nada, quando muito dava uns conselhos. Filhos, olhem o que vocês estão fazendo aí, cuidado. No máximo que ele fazia era isso, mas quando os filhos traziam uma carne gorda, o Eli, que também era gordo, provavelmente de comer muito, ele gostava e não procurava saber se os filhos fizeram a coisa certa, e normalmente não faziam. Eles desonravam a Deus, e o pai honrou os filhos, e Deus queria matá-los. Acabou que o sacerdote Eli também morreu. Essa palavra foi o próprio Deus que falou com ele. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que eu ordenei que se me fizessem na minha morada? E tu, sacerdote Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim?
para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Engordardes à custa das melhores ofertas do povo de Israel, que eram levadas a Deus. Ou seja, eles não tinham em mente o benefício que o sacerdócio podia trazer de perdão de pecados às pessoas que levavam os sacrifícios, de orientação, porque não era só perdoar aquele pecado, o sacerdote tinha que dar uma orientação. Olha, meu filho, procure fugir do ambiente de pecado para isso não acontecer de novo. O sacerdote tinha que dar orientação, mas a impressão que dá é que os sacerdotes até gostavam que o povo pecasse mais. Pequem bastante, só depois trazer uma carne gorda aqui para nós que nós vamos estar satisfeitos. Então podem pecar à vontade. Parece que era essa a atitude daqueles filhos de Eli. Eli sabia daquilo e fazia vista grossa. Ele se tinha como idoso já e deixava os filhos fazerem aquilo. Deus o repreendeu severamente e ficou a lição para nós. Por causa do pecado daqueles filhos, Deus teve que escolher um outro, o Samuel. Este sim, Deus discipulou desde o início, quando era criança. Ele teve os melhores discipuladores, que foram seus pais, até desmamar, digamos, aos 2 anos de idade. Depois, o Samuel teve o próprio sacerdote Eli como líder que o discipulou. O discípulo tem que ser formado desde o início. Não tem futuro querer pegar no meio do caminho. Alguém que já está todo errado, você vai discipular para o caminho certo. Não se consegue. O pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, diz o ditado baiano. Você não consegue mudar uma igreja que está num ritmo. Uma pessoa crente velho, acostumado com aquele ritmo rotineiro de religião mecânica, você não muda. Uma pessoa assim não muda. E Deus demonstra isso aqui neste livro de Samuel, capítulo 2, depois no capítulo 3. Deus só tolerou o erro daqueles sacerdotes enquanto o Samuel crescia. Quando Samuel se tornou um jovem, Deus usou Samuel e matou aqueles sacerdotes, os 3, pai e 2 filhos, porque Deus queria usar o Samuel. Os sacerdotes que se encaminharam erradamente não iriam se consertar. Deus, se houvesse oportunidade para eles mudarem, Deus toleraria mais. Deus alertou, avisou, mandou profetas e não mudou em nada a situação. Infelizmente, esse quadro é triste. Uma pessoa acostumada religiosamente no vício, na rotina religiosa, que não se quebranta diante de Deus, dificilmente vai mudar. É melhor pegar um discípulo desde o início, como o Samuel. A lição fica para nós: discipule alguém novo na fé desde o início. Não espere o tempo passar para depois começar a discipular. Como numa educação de filhos, os pais têm que educar desde as tenras idades. Não tem que esperar 10 anos para depois educar. Eles simplesmente não aceitarão a educação. Não se muda nada depois de 10 anos na vida de uma pessoa. Tem que mudar enquanto ele é novinho. A educação é incutida enquanto é novo. O discipulado é para ser praticado desde o início. Não tem esperança para crentes que começaram mal e estão mal e de repente eles acharem que tem que mudar, terem força para mudar. Eles não terão força para mudar, não terão referencial para mudar. Naquela igreja está tudo contaminado. Está entendendo porque vem a grande tribulação? Está entendendo porque antes do arrebatamento a igreja vai passar por tribulações muito grandes, como já está começando a passar,
porque Deus quer despertar o seu povo, quem possa ainda ser despertado. Infelizmente, haverá muita gente que não será despertada nem com grande sofrimento, perseguição e tribulação. Não seja o seu caso. Você tem a cerviz endurecida ou você consegue se humilhar, se dobrar, se abaixar, reconhecer seus erros, pecados e mudar? Você ainda tem força para isso ou já não consegue mais? Já endureceu por completo a cerviz e não consegue mais mudar? Você consegue mudar alguma coisa? Meu irmão, esteja pronto a mudar sua vida por completo. Minha irmã, esteja pronta a mudar. Se Deus falar, mude tudo, largue tudo, comece tudo de novo. Esteja assim como uma criança nas mãos do Senhor. Ele se agrada disso.